Hoje quero compartilhar com vocês um pouco das minhas preocupações para o mercado financeiro, para o decorrer dos próximos meses ou semanas, e também trazer alguns dados importantes aí, principalmente para você que está com medo de Bitcoin, que está caindo aí para o dia de hoje. Bitcoin barra altcoins. Quero passar algumas informações importantes, um pouco de preocupações aí que a gente precisa começar a ter e começar a ficar de olho também, não necessariamente no Bitcoin, mas o que está acontecendo em mercado tradicional. Até levantei com os meus alunos um pouco dessas preocupações do que já está acontecendo com o mercado tradicional e o que a gente precisa ficar de olho nesse momento. Muito importante a gente ficar de olho em mercado tradicional, porque tem muita coisa acontecendo em mercado tradicional que está meio núbio, está meio turvo e a gente não consegue entender direito o que de fato está acontecendo, tá bom? Hoje quero compartilhar isso aqui com vocês, mas antes quero passar alguns dados aqui para que vocês não saiam desesperados vendendo aí seus bitcoins ou qualquer coisa que seja, tá bom? Primeiro, os investidores institucionais reivindicam 20% dos ETFs de Bitcoin à vista negociados nos Estados Unidos, ou seja, 20% de tudo que é negociado lá nos ETFs de Bitcoin à vista é de institucional. Já passei aqui para vocês em vídeos passados sobre essas informações e acompanhamento de dados de ETF, porque geralmente grande parte ou uma fatia dessas compras vem de institucional. E aqui a gente tem um dado que foi levantado lá nos Estados Unidos e tem mais de 20%. Isso é o que foi divulgado, isso é o que foi reivindicado, tá? Mais de 20% é de institucional. Eu acredito que seja bem mais que isso, mas o que foi divulgado é que 20%. De acordo com relatórios de registro de formulário 13F, desde a introdução dos ETFs de Bitcoin Spot em janeiro, mais de 1.178 instituições obtiveram exposição por meio dos fundos. Mais de 1.000 instituições, ou seja, pessoas ou instituições que não conseguiam comprar o Bitcoin diretamente, começaram a se expor através do ETF. Então, o ETF abriu portas para novos investidores, principalmente investidores institucionais. Investidores institucionais detêm mais de 193 mil bitcoins em diferentes ETFs de Bitcoin à vista, negociado nos Estados Unidos em 18 de outubro. Alguns dos nomes proeminentes da lista de investimentos institucionais incluem a Millennium, que administra 70 bilhões, a Jane Street, com mais de 438 bilhões em negociações, e o banco de investimento Goldman, que detém 2,9 trilhões sobre gestão. Então, são institucionais de peso aqui que está investindo nesse momento no Bitcoin. Dentre esses institucionais, grande parte deles não poderia investir diretamente no Bitcoin, então eles detêm o ETF que está tendo a exposição a Bitcoin à vista, tá bom? Nesse caso, nesse lado, o ETF veio para ajudar na valorização. O Bitcoin não precisa de ETF, mas na valorização os ETFs estão contribuindo porque está trazendo mais dinheiro novo para o mercado, tá bom? Aqui a gente teve uma saída para o dia de ontem, uma pequena saída, a gente teve alguns dias, são bilhões em entrada no ETF de Bitcoin, e para o dia de ontem a gente teve uma pequena saída, nada fora do normal. O que a gente precisa ter cautela aqui nesse momento é o que eu passei para vocês alguns dias atrás. Isso daqui poderia acontecer e pode continuar acontecendo, tá? Pode começar a vir um outflow muito grande, algumas saídas, porque a gente teve uma entrada muito grande também, caracterizando aqui um pequeno topo, um topo momentâneo no Bitcoin, para que ele volte e pegue impulso, tá bom? Então ele pode voltar um pouco para pegar impulso e continuar subindo, e depois a gente vai ver até onde ele pode voltar. Então o outflow pode continuar aí nos próximos dias e não vai ser, mesmo que continue, não vai ser algo negativo ainda, porque isso aconteceu aqui, e mesmo com o outflow grande, ele veio, pegou impulso, voltou a subir. Aconteceu aqui, pegou impulso e voltou a subir. Então, mesmo que continue o outflow aí, a gente não vai ter algo ruim para Bitcoin. Mas é importante você ter em mente que isso pode acontecer e que pode trazer uma pequena queda de curto prazo para Bitcoin, tá bom? De acordo com uma análise da Avaer, o preço do Bitcoin subiu 11% em 18 de outubro, ou seja, a alta do Bitcoin pode estar correlacionada com as entradas em ETF, porque a gente teve uma entrada muito grande. E a correlação entre ETF de Bitcoin
com o preço do Bitcoin à vista é algo que a gente precisa estar acompanhando de perto também, tá? A gente pode ter impactos positivos e negativos lá na frente, então o acompanhamento dos ETFs vai ser muito importante a partir de então, e por isso que trago com muita frequência aqui para vocês o que está acontecendo com os ETFs de Bitcoin e vou continuar trazendo, tá? Se você não está inscrito no canal, se inscreve aí porque eu estou aqui todos os dias para trazer dados como esse, tá bom? Outra coisa importante aqui, o preço do Bitcoin vai cair novamente, é o que muita gente está com dúvida. Alguns dados mostram que existe a possibilidade do preço do Bitcoin corrigir um pouco, tá? Mais de 92% dos detentores de Bitcoin agora estão no lucro, estão lucrando, ou seja, existe aquela pressão ou aquele medo de pressão vendedora. Parte dessas pessoas, 92% que está lucrando, vai querer realizar. É a zona dos arrependidos, a região em que as pessoas compraram aqui atrás, viu o preço do Bitcoin simplesmente caindo e estagnando. Essas pessoas, quando vê o preço no 0 a 0, vai realizar um pouco, vai querer sair com uma parte das suas exposições, até mesmo para colocar esse dinheiro em outras coisas, tá? Até mesmo as pessoas que compraram aqui atrás, nos 72, 73, em toda essa região, e tá aí com mais de 7 meses vendo o mercado apenas lateralizar e cair, vai ser uma região de arrependimento e essas pessoas vão querer cair, e é mais de 92% das pessoas, tá? É quase todas as pessoas estão lucrando. É menos de 8%, 7,6% das pessoas estão perdendo. São pessoas que compraram muito no topo ainda e que vai querer esperar um pouco mais. Então aqui existe aquele medo, aquela preocupação de termos uma pressão vendedora por realização, tá bom? Então até mesmo por isso que a gente pode estar tendo o Bitcoin caindo um pouquinho aí pro dia de hoje. O Open Interest continua em alta, tá subindo bastante. O Open Interest ele subiu muito, chegando em níveis recordes aqui, tá? É muito importante a gente estar observando o Open Interest porque ele vai trazer mais volatilidade para o preço do Bitcoin. E mostra pra gente que existe muitos contratos, isso daqui é contrato de operações em futuros. Se tem muitos contratos pendentes, um número recorde em contratos pendentes, a gente pode ver a liquidação desses contratos. Se a gente está vendo o preço subir, a gente pode ter o preço caindo rapidamente para ter uma liquidação e a diminuição desses contratos, tá? Ele está superando até mesmo o topo de mercado que a gente teve aqui atrás e o topo de mercado que a gente teve aqui atrás com esse nível aqui nessa região. Agora a gente tem esse nível aqui, ou seja, números recordes em Open Interest, em contratos em abertos aí em futuros. Muito cuidado nesse momento por conta da volatilidade, principalmente para você que está operando no curto prazo aí, tá bom? Além disso, o interesse em aberto em futuros em Bitcoin do CME atinge alta histórica, assim como está acontecendo aqui no Open Interest. Ou seja, confirma para a gente que ainda tem muito interesse em aberto aqui para contratos futuros ou mais volatilidade para o preço do Bitcoin. O preço do Bitcoin recua nas condições de sobrecompra, ou seja, além disso tudo, a gente tem mais sobrecompra aqui no Bitcoin. A gente está tendo o Bitcoin chegando no nível aqui de 70% do RSI. Isso não aconteceu em toda essa lateralização, em todo esse momento, até essa data aqui, e agora ele está chegando nesse nível. Chegou nesse nível, corrigiu um pouco, agora voltando no RSI, ele pode corrigir um pouco mais para pegar impulso e dar uma sobrecompra um pouco mais extensa, tá? Nisso, a gente pode ter uma valorização maior, mas antes, coloque aí na sua cabeça que a gente pode ter correção. Eu quero trazer aqui para você essa possibilidade porque continua existindo e se você estiver acreditando só em valorização, você pode se decepcionar porque o preço pode voltar um pouco para pegar impulso, tá bom? Além disso, o índice de medo e ganância do Bitcoin está em 72%, ou seja, ganância, a gente está tendo aí um nível de preocupação aí no índice de medo e ganância, ou seja, todas as vezes que chegou nessa região, ele precisou corrigir para chegar em um nível de pânico ou medo, tá? Agora, nesse mesmo nível, existe a possibilidade dele voltar um pouco para voltar para nível aí de medo, para que a gente tenha mais compras e ótimos preços no Bitcoin. Depois de ter falado isso tudo, a gente tem aqui um indicador muito importante, que é o indicador de volume. Ele vai mostrar para a gente o interesse das pessoas, se estão negociando cada vez mais ou não, e veja que o volume está decrescente, ou seja, o volume está caindo para níveis de final de semana. Nível de 28 bilhões é pouquíssimo volume. O Bitcoin ele precisava cair, só que ganhando volume para que a gente tivesse uma volta saudável, uma volta com mais de 50 bilhões em volume, ultrapassando essa região aqui, tá bom? Por quê? Se a gente teve o preço travado aqui nessa região de preço de 69 a 70 mil dólares com volume de 50 bilhões, essa quantidade de pessoas negociando aqui, a gente precisava de um número a mais de pessoas negociando para que a gente tivesse ou para que a gente tenha o preço ultrapassando esse nível. Então a gente precisa de volume
crescente e não o contrário, um volume decrescente, e é o que a gente está tendo aí para Bitcoin, ou seja, mais possibilidade de correção para curto prazo no Bitcoin. Essas são as principais preocupações aí para Bitcoin, isso observando o preço do Bitcoin. Mas existem outras preocupações também, como por exemplo algumas manchetes de notícia aí falando sobre a China realiza exercício militar com fogo real lá no Estreito de Taiwan, o crescente cerco militar da China a Taiwan, isso tudo, pessoal, é preocupante, tá? Isso traz medo, e quando a gente tem medo no mercado, a gente tem as pessoas comprando cada vez menos, ou seja, o mercado continua lateral, continua estagnado, porque a gente não tem uma grande pressão compradora, porque as pessoas estão com medo. Como que você vai sair comprando um ativo de alto risco, sendo que você está com medo desse ativo cair? Você não compra muito, ou às vezes nem compra. Então, por isso que a gente pode estar vendo aqui até mesmo o volume do Bitcoin cair bastante, porque a gente não tem tanto interesse agora, porque a gente está vendo algumas incertezas no ar, está um pouco turvo o que está acontecendo entre China, Oriente Médio, o que está acontecendo com a economia dos Estados Unidos, então a gente tem algumas preocupações aí que a gente precisa ter, tá bom? Até mesmo a gente que está investindo aqui, a gente precisa ter essas preocupações. Envolvimento crescente da Coreia do Norte na guerra da Ucrânia eleva risco de conflito global, e se a gente tem esse risco, mais medo, Taiwan mobiliza mais de 400 pessoas para reforçar a defesa civil. Todas essas manchetes, todas essas notícias aqui são recentes. E tudo isso acaba impactando no emocional das pessoas. Começa a colocar medo nas pessoas e as pessoas, obviamente, não vai investir, não vai aportar de uma forma mais acelerada e começa a travar suas compras. A gente vinha aí de algumas semanas com compras crescentes, só que agora com manchetes como essas e preocupações, a gente vai ter as pessoas desacelerando. E isso é preocupação. E quando a gente vem aqui para ouro, por exemplo, a gente teve a formação de cup handle, no que a gente chama uma formação positiva, uma formação bullish para uma valorização no preço do ativo. Veja que o ouro está subindo de forma desenfreada. Essa foi até uma preocupação que passei para os meus alunos no dia de hoje. Subindo sem freio, só valorizando, enquanto a gente tem o dólar também subindo. Por que isso é preocupante? Porque liquidações morre em dólar, realização morre em dólar, tudo que acontece de forma negativa acaba sobrecarregando e vindo para o dólar e ouro. Então a gente está vendo uma corrida, é nítido para a gente essa corrida aqui de dólar e ouro, e essa corrida para o dólar e para o ouro traz também mais preocupações. Ou seja, por mais que a gente acredite que o Bitcoin vai resolver, vai solucionar o problema do mundo, mas não é isso que mostra o institucional, não é isso que mostra o mercado, porque quando, e leve essa concepção com você, tá? Quando você está sendo liquidado de uma operação, ou quando você vai realizar o Bitcoin, ou S&P, ou Dow Jones, ou uma ação, você vai realizar, se você está no mercado estrangeiro, está no mercado norte-americano, você vai realizar por dólar. Então a gente vai ter o dólar subindo porque muitas pessoas estão fazendo isso e muito dinheiro está sendo transferido para o dólar ou migrando para o dólar, e não o contrário, a gente vê o dólar caindo com a saída de dinheiro para mercado de alto risco. Ou, por exemplo, indo ali para o ouro, só que o ouro subindo de forma estável e não subindo dessa forma aqui como a gente está vendo. Isso daqui não é bom, na minha opinião. Algo de errado pode estar acontecendo e não acredito que isso seja algo positivo a princípio para a economia dos Estados Unidos ou para a economia global. Então a gente começa a ter algumas preocupações, principalmente com essa correlação de ouro e dólar subindo no mesmo momento, e uma valorização bem extrema aqui para o dólar. Isso daqui é um pouco preocupante. No curtíssimo prazo, quando a gente vai ver o curtíssimo prazo do Bitcoin, existem duas formas aqui de estar observando, e já passei essas duas formas para vocês, tá? Existe aqui esse canal, onde a gente demarca no semanal, no fechamento, e existe essa outra marcação, que é uma marcação mais simples e mais fácil de estar observando também, onde o Bitcoin rompeu a bandeira, fechou acima da bandeira, só que ele está voltando. Se o Bitcoin fechar abaixo dos 65, 66, ele pode caracterizar aqui um bear trap, mais preocupações para Bitcoin nesse momento, ou seja, Bitcoin pode voltar para 60 mil dólares por unidade. Se no fechamento semanal ele consegue recuperar e volta para 68, tudo bem, aqui fica positivo, a gente se mantém bullish, mais compras, aí a gente pega pesado no Bitcoin porque ele veio só para fazer um pullback. Pesado nos trades e pesado aqui nas compras também de altcoin, tá bom? A gente tem altcoin dando oportunidade aí, mas primeiro segura a mão porque a gente precisa dessa confirmação aqui. Liquidação, a gente tem algumas liquidações lá em cima na região de 68, então se ele voltar para 68 e segurar acima de 68 no fechamento semanal, aí
vai ficar ainda mais positivo porque busca essa liquidação e a gente está tendo um fechamento semanal, que é um gráfico majoritário muito positivo, então a gente consegue fazer as nossas operações aí e até mesmo mais compras, tá bom? Então, muita atenção para esse fechamento semanal e também para tudo que está acontecendo macroeconômico e geopolítico. É isso que queria trazer para você, tá? Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se o vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve aí no canal também. Estou aqui todos os dias para trazer conteúdos como esse para você. Vou ficando por aqui. Foi.